Gravação iniciada. Já vou aqui compartilhar minha tela. Vamos lá, dia 25 de agosto de 2023. Vamos continuar estudando HTML para muito em breve estudar também JavaScript. Tá aí a tela do meu computer, mostrando para vocês o painel de controle, que é de onde nós partimos para continuar as atividades dessa disciplina. Vou abrir o meu gerenciador de arquivos, porque nele eu tenho acesso àquela pasta que nós criamos. Dentro da pasta pública HTML, nós criamos a pasta ES, e nas últimas aulas nós criamos dois arquivos de exemplo, o P1 e o P2. Vou abrir aqui para a gente dar uma relembrada. Mostrei para vocês que esses arquivos que nós criamos dentro da pasta pública HTML podem ser acessados pelos internautas. Serão também as atividades dessa disciplina, que vai valer nota. Vou lembrar mais uma vez. Vocês não vão me mostrar essas atividades. Eu vou entrar no site de vocês e olhar. Então, se você não colocar exatamente como eu estou colocando aqui, eu não vou encontrar. Então, dentro da sua pasta pública HTML, você vai criar uma pasta ES. Lembre-se que tem que ser minúsculo, tá? Aqui maiúsculo e minúsculo é diferente. E o nome dos arquivos, p1.html, p2.html. Se você não colocar exatamente nessa pasta e com esses nomes, eu não encontro e você fica sem a nota da atividade. Então, fica aí esse lembrete, tá? Olhando aqui, ó, acessei aqui, ó, prof.sqlweb.com.br, porque o meu usuário é o prof. A pasta é ES e o p2.html que nós fizemos na aula passada, que foi essa página. Nós estamos seguindo esse tutorial na parte de HTML. Se não me falha a memória, nós fomos até... Quem lembra o último tópico? Nós colocamos... nós fomos até aqui? Não, nós fomos... nós passamos, ó. Hiperlinks. Nós fizemos com a tag IA. Nós fizemos imagens com a tag IMG. Eu até lembro que a gente tentou testar o alt, depois a gente testou o título. Então, nós vimos imagens. Ih, gente, tem esse Image Map aqui, ó. Deixa eu ver se a gente vai brincar com esse troço. Esse negócio aqui é um negocinho chato. Eu posso colocar... Posso colocar uns... Eu posso pegar uma imagem e definir coordenadas. Ou seja, eu estou pegando uma imagem e pegando pedaços da imagem. Cada pedaço da imagem tem um link para um lugar diferente. Olha que doido. Tá vendo? Vou testar isso aqui não, tá? Mas depois, quem tiver mais curiosidade, quiser fazer um teste, você coloca uma imagem e depois faz um mapeamento dessa imagem e você pode criar links diferentes. Bom, vamos partir daqui, então. O último item que nós fizemos foi essa imagem. Então, agora eu vou criar aqui o novo arquivo p3.html. No p3.html, nós vamos colocar os códigos que nós vamos criar na aula de hoje. Então, p3.html, vou editar aqui numa nova aba. Pronto, está vazio, não tem nada. Deixa eu achar aqui, deixa eu pegar um código de exemplo, vou pegar esse aqui. Copiar. Colar. Bom, esse item aqui, ó, esse tópico que a gente está vendo aqui, é um ícone. É esse item aqui, ó. Vamos entender o que significa esse ícone aqui, ó. O que significa eu colocar
Aqui ele está falando quais são os browsers que aceitam, né, que suportam esse recurso. Que praticamente todos, né? Aí eu vou ter que achar uma imagem .ico aqui só para colocar essa encrenca. Mas só para adiantar para vocês, é esse íconezinho que aparece do lado do link da página aqui, tá vendo? Ó? O FTM, Sephora e CTIT tem um globo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar um ícone qualquer aqui. Deixa eu pegar aqui um ícone. Deixa eu pegar aqui nas imagens. Deixa eu tentar achar um ícone aqui. Seria errado, né? Eu vou colocar esse ícone, eu vou tentar pegar essa imagem verdinha aqui. Deixa eu salvar. Eu vou aproveitar, já que eu vou mostrar isso aqui para vocês, eu vou mostrar como eu coloco o ícone e como eu coloco uma imagem dentro do meu próprio site, porque na aula passada nós fizemos só imagem a partir de URL, certo? Então eu vou salvar essa imagem vou salvar aqui no meu computador, na pasta Downloads, está como PNG. Depois eu vou tentar converter isso para ícone. Então eu vou pôr aqui ok.png. Depois eu vou mudar só a extensão e vamos ver se funciona. Se não funcionar, amém. E vou pegar uma imagem, a imagem que a gente usou na aula passada foi de um Fiat, vamos pegar um Fusqueta agora. Fuscão preto. A música, Fuscão preto. Aí, pegar um Fuscão bem invocado aqui. Esse aqui eu acho que é mais antigo. Então eu vou salvar essa imagem no meu computador. Cadê? Vendido. Fusca 70, 1300, 29.000 km rodada é piada, né? Tá, vou salvar essa imagem, ó. Salvar como, ele vai pegar a página inteira. Tem alguns sites que bloqueiam, né? Tentam bloquear a cópia da imagem. Mas aí só a título de exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print aqui, ó, vou recortar um pedaço dessa imagem, só a parte do Fusca que me interessa. Aí eu vou usar aqui o Paint. Vou colar essa imagem, vou salvar aqui no meu computador, na pasta de downloads, como fusca.png. Pronto, salvei essa imagem no meu computador. Se essa imagem agora está no meu computador, eu consigo vir aqui na minha pasta pública HTML, na pasta ES, e eu posso criar uma pasta, eu posso colocar junto e misturado aqui. Vou criar uma pastinha só para ficar separado, mais organizado. Essa pasta eu vou chamar ela de foto. Criar. Pronto, tem a pasta foto. Dentro da pasta foto, agora, eu vou importar, fazer upload de arquivo, vou pegar no meu computador a foto do Fusca. E vou pegar também, veja que eu estou fazendo o upload, ou seja, o arquivo está saindo do meu computador e indo para a minha pasta lá na nuvem, lá no data center. Então, eu fiz upload de 2 arquivos, fusca.png e ok.png. A partir do momento que esses arquivos estão disponíveis lá no meu sistema de arquivo do data center, significa que eu consigo acessar aqui, ó. Então, ES, depois da pasta ES, dentro da pasta ES eu criei a pasta foto, dentro da pasta foto eu criei o fusca.png. Olha ele aí, ó. Viu que o URL já funcionou, ó? E o outro é ok.png. Certo? Então, os arquivos que eu subi para minha área já estão disponíveis. Beleza. Então, antes de testar esse ícone aqui, ó, eu vou tirar ele um momentinho e vou colocar aqui, ó, o título dessa página, eu vou repetir o FTM, Cephores, CTIT, professor André. Opa, pronto. Esse é o título da página. Eu vou colocar um parágrafo aqui, ó. Aprendendo a colocar imagens no nosso site. Pronto.
Vou apagar isso aqui, só salvar e testar para ver se está funcionando. Então, esse aqui é o meu p3.html. Vou voltar aqui, então, vamos abrir o p3.html. Pronto. p3.html está funcionando, não tem nada por enquanto, só esse título. Voltando aqui, vamos colocar a imagem do Fusca, que nós já vimos que funciona. Então, eu vou voltar lá na parte de imagens, images, vou copiar a tag que coloca a imagem, que é essa aqui. A diferença agora é que, ao colocar o nome fusca.png, nós estávamos colocando o caminho, a URL completa da imagem, porque a imagem estava em outro site, não no nosso. Então, agora, no meu caso, o que eu preciso colocar? Pasta pública HTML é a barra. Pública HTML é a barra. Depois de pública HTML é S, barra. Depois de ES, foto, barra. Então, veja que eu estou falando que essa imagem está dentro do meu site, onde, partindo de pública HTML, pasta ES, dentro da pasta ES, pasta foto, lá tem um arquivo fusca.png. Vou salvar isso aqui, vou atualizar para ver se vai aparecer a foto. Apareceu. Então, funcionou. Eu vou dar só uma diminuidinha aqui no tamanho, já aprendemos isso aqui. Vou colocar um tamanho aqui de, sei lá, 150 pixels. Salvar, atualizou, show de bola. Ficou meio pequeno, né? Ficou 250. 250, salvou, atualizou, já muda lá para o internauta. Melhorou um pouco. Ok. Então, você já sabe como colocar uma imagem no seu site, e essa imagem aqui agora, ela não depende mais de outro site, de terceiros. Tá? Se eu clicar com o botão direito em cima da imagem, abrir imagem uma nova guia, ele mostra para mim, ó, a URL dentro do meu próprio site, aonde está essa imagem. Ok. Então, vamos voltar para o ícone, que é o tema que a gente estava estudando aqui, ó. Ícone de favorito. A instrução fala para colocar esse cara aqui, ó. Então, vou colocar aqui no meu site. Depois do título, eu vou falar que tem um link que faz relação a um ícone. Ele é do tipo X-icon, é uma imagem, e o nome dele vai ser... Bom, onde está? Ele está em es/foto, vai se chamar ok.ico. Ico. Esse ico é de ícone. Só que lá eu tenho que mudar o nome, né? Porque o meu está ok.png. Eu vou tentar enganar ele, cara. Eu vou mandar renomear esse negócio e colocar ok.ico. E não sei se esse negócio vai funcionar. Eu não sei se o browser vai checar se realmente aquela imagem é do tipo ícone, ou se é só uma enganação, como eu estou tentando fazer aqui. Salvando isso aqui, teoricamente, se funcionar, aqui onde aparece na aba do browser, o FTM, Cefore, CTIT, professor André, em vez desse globo aqui, ó, deveria aparecer aquele ícone lá. Vamos ver? Atualizou? Apareceu lá, ó. Viu? O FTM, Cefore, CTIT, prof. André. Agora o ícone que aparece do lado na aba do browser é o ícone que eu coloquei com essa instrução aqui. Ok? Próximo item. Então, esse ícone já foi. O próximo é o título da página. Esse eu já acabei de mostrar para vocês. Né? Ele mostra aqui, ó, que é o título que aparece na aba lá do browser. Então, isso aqui a gente já estudou. Vamos entrar agora em tabelas. E com tabelas a gente vai encerrar a aula de hoje, porque tabela é um assunto bem interessante, bem completo e complexo, então vamos estudar só mais tabela na aula de hoje. Bom, uma tabela é similar a uma planilha eletrônica. Ou seja, eu tenho um quadrado com linhas e colunas, ou um retângulo, né? São linhas e colunas.
Então, como é que eu desenho, como é que eu faço, usando HTML, uma tabela? Lembrando que, quando eu escrevo HTML, do outro lado eu tenho o browser, o navegador que vai decodificar essas instruções de HTML e transformar isso numa tabela. Então, toda vez que eu quiser uma tabela, eu vou falar table/table. Então, eu começo com a tag table e finalizo com /table. Certo? Vou até copiar isso aqui, ó. Colocar depois da foto do Fusca. Vou colocar um HR, adoro usar esse HR. Lembra do HR que faz aquela linha? Eu vou começar uma tabela. Então, uma tabela é assim, ó. Table/table. Bom, essa tabela, ela vai ter quantas linhas e quantas colunas? Como é que eu especifico uma linha na tabela? TR. TR/TR. Significa que eu tenho uma linha da tabela. Então, esse exemplo aqui tem 3 linhas, ó. TR/TR, uma linha. TR/TR, outra linha. TR/TR, outra linha. Então, eu sei que essa tabela tem 3 linhas. Essa primeira linha tem quantas colunas? 1, 2, 3. A segunda linha tem quantas colunas? 1, 2, 3. Isso. TH seria a primeira linha, que seria uma linha com o título das colunas. E o TD seriam as linhas com os conteúdos. Vamos fazer a nossa aqui, ó. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colocar dentro da nossa tabela aqui e vou mudar. Então, seria uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna, eu vou colocar matrícula. A segunda coluna, eu vou colocar nome. E a terceira coluna, eu vou colocar nota. Então, seria uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, eu tenho a matrícula do aluno, na segunda coluna, o nome do aluno, na terceira coluna, a nota do aluno. Então, vamos colocar as informações agora. Qual que é a matrícula do aluno? Essa daí. Qual que é o nome? Maria Flores. Nota 7,5. Outro aluno, matrícula, nome, Francisco Pereira, nota desse aluno, 8,3. Vou colocar mais uma linha nessa matriz. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, essa quarta linha da matriz vai ter outra matrícula, outro aluno e outra nota, 2,3. Então, o que eu devo enxergar na minha página da internet? Uma tabela com... Deixa eu tentar deixar isso aqui um pouquinho mais organizado. Lembra que a gente falou da indentação? Indentação é bem importante. Para a gente, não para o browser, tá? Porque para o browser, ele não está nem aí para a indentação. O browser processa independente da organização dos dados. Isso aqui é mais para a gente que vai fazer manutenção, vai mexer no código. Para a gente é melhor, porque eu sei que aqui começa a tabela, aqui termina. Esse TR, aqui, ó, até o editor mostra para mim, ó, ele vai colorindo a linha aqui do lado e eu sei onde abriu e fechou. Vamos salvar, vamos atualizar aqui agora para ver se aparece essa tabela. Apareceu, ó. Aquele HR é essa linha e a tabela está aqui, ó. Porém, essa tabela, ela tá sem as bordas, não tem uma linha separando, né? Vamos ver aqui no tutorial o que pode melhorar nisso. Aqui ele está falando, ó, então ele está explicando, dando um exemplo aqui de uma tabela simples. Como é que eu especifico as células dessa tabela? As células é com TD/TD, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Então aqui eu tenho uma célula, outra célula, outra célula, 3 células de uma linha. Cada linha é com TR, então uma linha, 2 linhas. Ok. Vamos aqui agora seguir no conteúdo da tabela para ver as bordas. Como é que eu especifico as bordas dessa tabela? Aí, gente, essa questão do visual das linhas da tabela, a gente já entra naquele assunto que eu falei para vocês que a gente não vai explorar muito, que é o CSS, tá?
mas eu vou mostrar aqui algumas formas de fazer isso. Eu posso colocar o CSS numa parte específica só com CSS, ou eu posso colocar usando estilo. Tá? Aqui eu colocaria como estilo. Bom, vou fazer dos dois jeitos para vocês verem, tá? Então, essa primeira aqui, ó, eu vou pegar o seguinte. Ó, tá vendo essa tabela que tem só essa linha aqui, ó? Como é que eu faço isso? É colocando esse código aqui, ó. Como é que eu coloco esse código? Eu vou no meu arquivo, lá dentro do cabeçalho, eu abro uma tag estilo e fecho essa tag estilo. Então, o browser sabe que dentro dessas duas tags que estão no cabeçalho do meu código HTML, o que eu colocar aqui são definições de estilo que o browser deve aplicar na minha página. Aí é na página inteira, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma organizada nisso aqui, só para a gente entender. Então, eu tenho isso aqui, deixa eu dar uma organizada mais geral aqui. Pronto. Então, aqui começa definições de estilo e aqui termina. Aqui dentro, eu estou falando o seguinte, tabela TH e TD vai ter uma borda de 1 pixel sólida preta. E essa borda vai ter um colapso aqui. Depois a gente pode testar as outras possibilidades, tá? Salvou, atualizou, olha lá, tá aí a borda. Então, eu posso fazer coisas do tipo, eu quero essa borda aqui de 15 pixels. Essa borda da minha tabela, 15 pixels. Salvei, atualizou, olha lá. Não, 15 ficou muito, vou pôr só 5 pixels. Salvou, atualizou, tá aí a borda na tabela. Perceba que a borda está na tabela inteira. Tá vendo? Bom, então essa é a parte de estilos que a gente nunca vai aprofundar muito, porque isso aqui é um outro assunto que não é muito o foco nosso, tá? Mas se eu tirar aqui, ó, por exemplo, se eu tirar esse TH e deixar só o TD, vamos ver o que muda na nossa tabela. Estou falando que quando for tabela e tiver um TD, vai ter essas características. Salvou, atualizou, olha lá, sumiu, ó. Sumiu o quê? Aqui na primeira linha, que é do título, já não tem mais a mesma borda em todos os itens. Ficou só na borda externa do table. Se eu pôr só table, se eu tirar o TD, só table, atualizou, ficou só a borda externa da tabela. E se eu colocar, em vez de TD, eu colocar vírgula TR. TR é a linha, né? TR a gente já sabe que é aqui, ó, que são as linhas da minha tabela. Salvei, atualizei, olha lá como é que ficou. Certo? Então, essa é a questão das bordas. A gente pode pegar esses outros exemplos aqui, ó. Se eu quero a tabela exatamente como está nesse exemplo aqui, ó, é só copiar esse estilo aqui, ó. Ctrl C, vou trocar esse estilo por esse outro. Bom, qual que é a lógica aqui, ó? Onde tiver table, TD, TH e TD, ele aplica essa borda de 1 pixel branca sólida. Onde tiver TH e TD, ele faz uma cor de fundo desse código. Essa cor de código, esse código de cor, gente, eu já vou adiantar para vocês, porque... Opa, deu um Ctrl S aqui, a mania de salvar. Quando você quiser saber essa tabela de cor, você põe a HTML, table, colors, sei lá. Vê se ele mostra aqui. Não é isso que eu queria. Deixa eu ver. Esse também não está do jeito que eu quero. Esse também não está. Deixa eu dar uma melhorada na minha pesquisa aqui. Tirar esse code aqui. Deixa eu ver. Parece que eu vim para o mesmo lugar. Colors. Vamos ver se melhora. Oi.
Eu quero essa em hexadecimal, não é? O quê? X com H, eu acho que o Google mostra uma paleta de cor, sabe? Isso, é isso mesmo que eu quero. Cadê? Deixa eu ver. Que droga. Ah, aqui. Aí, aleluia. Então, ó, você tem, tá vendo, ó? Eu tenho duas formas de fazer essas cores, ó. Eu uso mais essa, tá? Mas tem outras possibilidades de forma. Você pode colocar o nome da cor ou esse código hexa. Tá? Por exemplo, vamos trocar aqui, ó. Vamos pegar uma cor aqui, essa cor aqui, ó, que é esse azul aí. Antes de colocar essa cor, eu vou salvar essa aqui e abrir para a gente ver como é que ficou, né? Olha lá, exatamente igual no exemplo, tá? Ah, coincidência que é um azul, né? Então, deixa eu trocar para uma outra cor. Vou pegar essa cor aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Nossa Senhora. Ctrl V. Salvou. Atualizou a página. Tá lá o código, tá? A cor que a gente escolheu aqui na tabela de códigos, tá? Beleza. Então, isso é essa parte de cores aqui de CSS. Tem essa parte aqui também de botar essas células, ó, quando tem, você colocar uma borda arredondada. Deixa eu acrescentar esse cara aqui lá para ver o que acontece. Então aqui eu vou colocar 10% de arredondamento nessas bordas. Olha lá, ficou redondinho. Beleza? Vamos seguir aqui. Tem também como fazer essas bordas ficarem pontilhadas. Aí é só botar esses parâmetros aqui, ó. Certo? Bom, tamanhos da tabela. Isso aqui é mais relevante para a gente. Como é que eu especifico tamanhos? Bom, eu posso falar que a minha tabela, essa aqui é uma outra forma de colocar os estilos, tá? Então, recapitulando. Se eu fizer isso aqui, ó, essa definição de estilo para esses itens vai valer para toda a página. Nessa página, eu só tenho uma tabela, mas se eu fizer uma segunda tabela, ela vai ter as mesmas características que foram definidas aqui, tá? Então, eu vou tirar essa parte de estilo que eu coloquei aqui para a página toda. Não, vou deixar para vocês fazerem esse exemplo assim também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma segunda tabelinha aqui embaixo. E nessa segunda tabela, eu vou fazer um pouquinho diferente. É lógico que ela vai sofrer todos os impactos desse código estilo aqui, ó, desse CSS, porque vai valer para a página inteira, né? Mas aí nessa tabela, eu vou colocar o seguinte. Nessa tabela aqui, eu vou colocar carro, preço. Vou pôr só duas colunas. E aí, isso aqui tem que ser, na realidade, é TH, né? Então, vamos lá. TH, barra TH, barra TH. Então, carro e preço. E vou colocar aqui 3 linhas. Opa. Três linhas. Pronto. Então, vai ser Fusca, R$5.000. Palio, R$15.600. E, por último, Uno, 9.450. Salvou. Percebam que essa tabela ela já vai entrar com as mesmas características da outra, ó. Eu vou até meter um HR entre as duas para dar uma separada aqui, ó. Entre uma tabela e outra eu vou pôr um HR
um HR só para pôr uma linha separando as duas coisas. Então, percebe? A segunda tabela que eu criei ficou igual à anterior. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Esses estilos que eu defini aqui, ó, ele vai valer para todas as tabelas, para todos esses itens especificados aqui na página inteira. Certo? Mas aí eu quero acrescentar alguns sem usar esse bloco de estilos da minha página. É aí que entra essa parte aqui. Eu posso definir estilo no item. Então, eu vou definir um estilo de 100% direto lá no table. Então, eu vou pegar aqui, essa tabela aqui, no table, eu vou botar um estilo específico nela de tamanho 100%. Percebam que quando eu coloco estilo assim, ó, é 2 pontos, não é igual não, tá? Então, essa tabela tem um estilo de 100%. O que significa isso? Significa que na página, ela vai ocupar 100% da página. Ah, não, 100% é muito. E esse 100% aqui, legal, o legal dele é o seguinte, ele é um percentual em cima da tela do internauta. Então, se o internauta acessa, ó, mudei, para quanto? 70%? 80%. Isso aqui se ajusta ao percentual do tamanho da tela. Então, eu estou numa tela de 21 polegadas, é em cima da resolução dessa tela. Se você abre essa mesma página no celular, é um percentual em cima da tela do celular. Você pode usar o width nas imagens também? Vamos testar para ver se funciona? A sugestão dele é muito boa, porque, veja bem, às vezes esse Fusca que eu ajustei aqui para 250 pixels fica legal na minha tela do computador, mas se você abre um celular, pode ser que fique muito pequeno. Então, eu poderia colocar aqui, ó, que o tamanho é, eu acho que não tenho certeza se vai funcionar não, tá? 25% do tamanho real dela, né? Porque lembra que a imagem tem um tamanho real? Ó, vamos ver qual que é o tamanho real. Vou tirar isso aqui, vou salvar e vou atualizar. Ó, esse é o tamanho real do Fusca. Então, quando eu coloco esse 25% de tamanho aqui, a minha expectativa é que a imagem fique apenas 25% do seu tamanho real. Vamos ver? Olha lá. Certo? Agora, será que ela vai se adaptar ao tamanho da tela? Percebe que ela está aumentando? A imagem do Fusca está aumentando proporcionalmente ao tamanho da tela? Os 70% daqui também da imagem, ó, 70% da... Ó, a primeira tabela está fixa, o tamanho não muda. A segunda tabela, que está 80%, é proporcional ao que eu estou especificando do browser. Todo mundo viu isso? E aqui, se eu colocar, em vez dos 25%, eu colocar os 250 pixels, que é que eu tinha definido antes, vamos ver como é que fica o Fusca agora? Está lá os 250. Se eu vier aqui... Cadê? Ah, ó, o tamanho do Fusca não muda. Foi legal a sua pergunta, porque eu já percebi que você está preocupado de tentar ajustar a informação que você quer mostrar para o internauta de acordo com o dispositivo dele. Pode ser que essa estratégia de usar percentual pode tornar o seu site mais ajustável de acordo com a interface do cliente, tá? Então, tem essa questão de tamanho da tabela, que pode ser aqui em percentual. Aqui, ó, ele está definindo um percentual para uma coluna da tabela. Vamos colocar isso no nosso também. Então, veja bem, a minha tabela, ela ocupa 80% da tela. Esta primeira coluna, que é a coluna carro, vai ocupar 70%. Vamos entender o que é esse 70%. Salvou, atualizou. Olha o que aconteceu. 70% do espaço ocupado para a tabela ficou na coluna carro. E 30% do espaço, preço. Então, o que significa? Dos 80% que a tabela vai ocupar da tela, a coluna carro pega 70% e o que sobrar vai ficar para os outros. Certo? Aqui, né? Agora, continuando. Aqui ele está falando que eu posso especificar um tamanho, uma altura específica, que é a altura, tá? Esse aqui é na horizontal e esse aqui, ó, deixa eu ver onde ele coloca na segunda linha. Tudo bem, vou pegar na segunda linha também.
Na minha segunda linha, ele coloca no TR. Ele colocou no TR. Eu vou pôr no TR também. Eu estou especificando uma altura de 200 pixels para essa linha. Vamos salvar. Na hora que eu atualizar aqui, o que vai acontecer? A segunda linha, que é do Palio, ela ficou com 200 pixels de altura, diferentemente das demais linhas da tabela, que ficaram no tamanho padrão, certo? Bom, o que mais que tem aqui? Tabela vertical. Bom, eu vou parar por aqui. Me lembre na próxima aula da gente continuar desse ponto aqui, ó, porque a gente vai fazer uma outra página para uma outra atividade para a gente contemplar esses outros itens que tem aqui na tabela. Porque eu posso ter uma tabela que, por exemplo, aqui, ó, a primeira linha, em vez de ter 3 colunas, tinha uma só. É o mesclar, que vocês já devem ter usado no Excel, nas planilhas, o mesclar. Como é que eu faço isso aqui em HTML? Então, a gente vai parar por aqui hoje, nessa parte aqui dos tamanhos desses percentuais. Na próxima aula, a gente continua daqui para a gente contemplar uma outra página específica com esses outros itens aqui. Dúvidas? Beleza. Então, fechamos a atividade de hoje, é a p3.html, certo?